Você já acordou no meio da noite suando frio e com a sensação de que você está sendo observada? Essa sensação é real e ela pode estar sendo causada por obsessores. E obsessores que atacam principalmente durante a noite quando você está dormindo, por meio de pesadelos, sonhos angustiantes. E no vídeo de hoje, esse é o tema da nossa conversa: ataques espirituais que acontecem durante o sono. Mas eu não vou falar somente como eles acontecem, mas principalmente como você pode se proteger disso. Eu sou a Fernanda, este é o canal Alegria e Triunfo e aqui nós falamos sobre espiritualidade, esoterismo, misticismo, ocultismo, desenvolvimento pessoal e hábitos saudáveis. Prepare-se, porque você vai enxergar de uma forma totalmente diferente o modo como você interpreta os seus sonhos. E mais, vai ter a oportunidade de saber como enfrentar esses desafios invisíveis que te atacam durante a noite. Eu tenho percebido algo muito sério: pessoas sofrendo ataques espirituais durante o sono. São ataques sérios, pessoas acordam cansadas, com a sensação de desânimo. Algumas pessoas estão acordando até com sensações de que foram mordidas mesmo. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês. É um tema muito sério, porque nós estamos vivendo momentos densos aqui no planeta Terra. Muito caos, muitos rituais sendo realizados na forma de shows, de espetáculos, de peças teatrais. Muitos rituais que estão trazendo o caos para a vida de muita gente. Nós estamos vendo o caos se manifestar de outras formas, como pessoas ensinando ou induzindo pessoas a perderem dinheiro por meio de jogos de azar. E isso tudo abre o espaço para que os ataques espirituais aconteçam. Aqui no canal eu já tenho um vídeo falando sobre ataque espiritual, mas esse aqui especificamente nós vamos falar dos que acontecem nos sonhos. Porque é quando você está muito vulnerável, é quando o seu corpo está vulnerável, a sua mente está vulnerável e o seu espírito também fica mais vulnerável se você não tiver a proteção adequada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre proteção. Então essa é uma conversa sem muito rodeio, é uma conversa sem muito script, onde eu vou direto ao ponto. Esse vídeo também mostra como a gente vai trabalhar na área de membros, onde eu trarei assuntos mais delicados que eu não posso falar aqui tão abertamente. Então faça a sua inscrição nessa área privada, ajude o nosso canal a crescer, ajude este canal a atingir mais pessoas. E se você já conhece alguém que está tendo sonhos perturbadores, este é o momento de você compartilhar este vídeo com seus grupos, com seus amigos e pessoas que você sabe que estão sofrendo ataques espirituais por meio dos sonhos. Vamos começar a nossa troca? Eu vou começar falando com vocês sobre as causas dos ataques espirituais. Elas são muitas, são diversas, elas podem refletir em muita complexidade. Existe a questão dos sistemas de crença de cada pessoa. Então, eu vou trazer aqui algumas explicações. A primeira delas é a inveja e o ressentimento. Energias negativas de outras pessoas, elas podem interferir sim na sua vida e até mesmo a sua inveja, o seu ressentimento em relação a outra pessoa, porque a energia é uma via de mão dupla. Você dá e você recebe. Então, a tendência é que você dê e você receba aquilo que você dá. A gente também tem as entidades espirituais, que são espíritos malignos ou espíritos desencarnados que estão pairando na Terra em busca de conexão com pessoas vulneráveis que estejam vibrando na mesma intensidade que elas. Há também os acordos espirituais, que podem ser feitos por meio de pactos, promessas, juramentos, falas, isso em vidas passadas, vidas paralelas ou na sua vida presente, que geram dívidas espirituais que acontecem de serem cobradas agora. Então, dentro das práticas espirituais e dos tratamentos espirituais que eu conduzo lá no Sagrada Harmonia, que é o meu outro canal de meditações e orações, eu sempre falo: cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas promessas, porque isso gera dívida e todo juramento que é feito precisa ser quebrado, precisa ser desfeito por meio de um ritual. Inclusive, lembrando disso, quando eu estava começando a gravar esse vídeo, esse assunto de ataque espiritual ele é tão sério
que quando eu fui ligar a lâmpada, ela estourou. Eu ia começar a falar, a lâmpada estourou. Eu até tô com ela aqui, deixa eu achar, pra mostrar pra vocês. Olha só. A lâmpada estourou quando eu tava falando. Eu ia começar a falar, ela estourou. Ela não queimou, ela quebrou, espatifou, voou pedacinho de vidro pra tudo quanto é lado. E aí, quando eu comecei a gravar novamente, ligaram a serra. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas o bairro onde eu moro em Vitória, no Espírito Santo, está um canteiro de obras. Mas vamos lá, porque como o assunto é muito sério e eu sempre falo que não há coincidências no universo, existem sincronicidades, eu acredito sim que algumas entidades gostam de atrapalhar. A minha avó chamava de espírito zombeteiro, né? Que é quando você está tentando fazer alguma coisa e o espírito fica de zombaria para te atrapalhar. Isso também é uma forma de ataque espiritual. E aí, eu vou continuar seguindo aqui com as minhas anotações. Então, compreender as causas desses ataques espirituais é o primeiro passo para que você consiga restaurar a sua paz interior e aprender a se proteger. Então, seguindo adiante, vamos falar quem são esses obsessores espirituais. De forma geral, esses obsessores, eles são espíritos que, desencarnados, por diversas razões, eles não conseguiram seguir para planos superiores e permanecem aqui no plano terrestre. Esses espíritos, muitas vezes carregados de emoções negativas, raiva, inveja, ódio, rancor, apegos, vícios, eles começam a agir negativamente, influenciando a vida de outras pessoas mais vulneráveis, principalmente pessoas que não se colocam em um círculo de proteção, pessoas que não praticam uma oração, pessoas que não acreditam em nada e que não se protegem. A proteção, ela é fundamental, mas não apenas a proteção no âmbito ritualístico, mas a proteção da sua mente. De vez em quando vocês vão me ver olhar para cá, é porque onde estão as minhas anotações. São muitas coisas que eu estou trazendo para vocês. Eu vou ser bem objetiva, porque o tempo de vocês é importante, o meu tempo é importante. E aí a gente vai seguindo conforme as minhas anotações. Então, não estranhe se eu parar para cá para ler alguma coisa, tá bom? Vamos lá ver, então, essas características mais comuns desses obsessores espirituais. A energia negativa é o principal ponto, porque eles emitem uma vibração, uma irradiação que podem afetar o seu emocional, o seu mental e o seu físico. Outras questões que envolvem esses espíritos obsessores, além da própria energia negativa, tem a ver com apego, tem a ver com desejos não realizados, e aí eles se acoplam a pessoas para que vivenciem esses desejos não realizados. E o sofrimento. Muitos carregam muita dor, muita angústia e projetam isso como algozes na vida de outras pessoas. Agora que você já entendeu um pouco das características, eu vou falar dos tipos, que podem ser diversos. Os principais são obsessores por vingança, que visam prejudicar aquelas pessoas que eles acreditam que em algum momento fizeram mal a eles. Existe o por apego, que também se mantém ligado a pessoas por sentimentos, seja de amor, ódio ou dependência, codependência. O obsessor, que atua por parasitismo, que ele alimenta da energia vital de outras pessoas. E aquele obsessor que está ali por insatisfação. Ele cria todo um ambiente de negatividade, de desânimo, de choro. Às vezes é possível que até você ouça barulhos, coisas caindo, coisas quebrando, passos. E aí, esse é um tema para um outro vídeo que eu posso trazer para vocês. Mas como que isso se manifesta? Basicamente, gente, isso se manifesta pela inveja, pelo mal olhado, pelo pensamento negativo, porque tudo isso se projeta em energia. Veja bem, a gente está falando de ataque espiritual no sonho, mas eu já falei umas 10 vezes a palavra energia, vibração. Então isso tem a ver com a energia que você emana e você recebe, tem a ver com os bloqueios energéticos, e aí para liberar bloqueio energético é com tratamento espiritual, é com tratamento holístico, com pedras, é com oração, com meditação.
com rituais mais específicos, e isso traz, obviamente, problemas em diversas áreas da sua vida, trazendo dificuldade financeira, problema de saúde, relacionamento conturbado, desafios que você nem sabe de onde surgem, sensação de muito cansaço e desânimo, aquele aspecto de que vai tudo bem e de repente vai tudo mal. Tanto pode ser devido ao desgaste energético causado pelo ataque durante o sono, durante os sonhos, por meio de pesadelos, que tem pesadelo, gente, que é arrasador, né? Eu já tive pesadelos ali que eu acordei achando que eu tava em outro universo, de tão terrível que era. E aí, com base nisso, eu comecei a me proteger. E tudo que eu trago aqui para vocês, seja de estudo, seja de tratamento, ou lá no Sagrada Harmonia, em meditação, são coisas que eu pratico. Eu não tenho essa hipocrisia de mandar vocês fazerem uma coisa que eu não faço. Tudo o que eu trago aqui é fruto de estudo e de muita prática, muito conhecimento. Então fique tranquilo que nada aqui é igual ao que você vê nos outros canais. Aqui é tudo muito exclusivo e tudo muito preparado dentro do que eu tenho de conhecimento prático e empírico e também de conhecimento de trabalho. Eu trabalho há 15 anos como voluntária, eu sou sacerdotisa há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos eu ministro trabalhos espirituais de cura, de libertação, de autocura e de autoconhecimento. Eu não sou aquela pessoa que amarra ninguém, tá? Eu só amarro você em si mesma para que você não fique perdido no mundo, sendo influenciado por quem não deve ser influência, tá bom? E nisso tudo que eu tô te falando, vamos seguir aqui adiante, falando sobre o papel dos sonhos na identificação dos ataques espirituais. Deixa eu avançar aqui as minhas anotações pra gente ir adiante. E vai deixando aí no comentário se você tem tido sonhos aterrorizantes. Eu posso, de repente, conseguir ler e te ajudar na interpretação desses sonhos. Eu tenho feito muito isso, eu leio os comentários, eu mesma que leio, eu mesma que respondo, eu mesma que coloco o pedidinho de oração lá, a respostinha. Então, coloque nos comentários aí, vai interagindo comigo, contando os sonhos que você tem tido. Eu posso te ajudar. Vamos lá então. Como eu estava dizendo, o papel dos sonhos agora, né, na identificação desses ataques. Os sonhos, eles são frequentemente associados a janelas para o subconsciente. E eles revelam esses detalhes muito profundos sobre o estado espiritual de uma pessoa. Muitas pessoas acreditam que no sono, que os sonhos, eles podem ser um canal para entidades espirituais se comunicarem, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. E aí depende do que acontece para influenciar ou não a sua mente. Depende do nível de proteção que você se coloca antes de dormir. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu vou deitar, eu me coloco dentro de um círculo de proteção. Eu mentalizo um círculo de proteção ao redor da minha cama, acampo anjos ali, acampo meus guias, meus mestres e peço a eles a proteção na hora de dormir. E como que você vai identificar os ataques espirituais através dos sonhos? Primeira coisa, temática recorrente. São aqueles sonhos com temas de perseguição, de morte, de monstro, de entidades sombrias. Esses sinais não podem ser ignorados, porque isso é a presença de energia negativa. Sonhar com cemitério, sonhar que está se afogando, sonhar com várias coisas. E eu estou falando aqui, gente, no contexto espiritual, para além da psicologia. Sobre essa visão psicológica, a gente pode falar em outro momento, mas aqui eu estou trazendo uma visão espiritual dos ataques que acontecem nos sonhos. Emoções intensas também se identificam nos sonhos. Sonhos que provocam medo, angústia, ansiedade intensa, sonho que você acorda suando, agitado, com vontade de gritar. Tem gente que acorda gritando no meio da noite. É porque você está sofrendo uma perturbação. E aquela sensação de presença? Do medo de olhar no espelho, do medo de levantar para fazer xixi e ter alguém dentro do banheiro? Nossa, gente, isso aí acontece muito com muita gente. Você tá dormindo e tá com medo de ficar de costas para a porta?
Ou então você tá dormindo e tá com a sensação de que tem alguém assim, ó, olhando pra você. Que horror! Isso já aconteceu comigo, tá? Aconteceu real. Eu estava dormindo num lugar e aquilo me deu uma angústia. E de repente eu ouvi um grito no meu ouvido. Eu achei que eu estava sonhando e que não era uma coisa muito real, sabe? Mas a minha filha, que estava do meu lado, ela, na mesma hora ela me acordou e falou: mamãe, você ouviu esse grito dessa mulher? E aí eu percebi como que é importante, sim, a gente colocar um círculo de proteção. Coisa mais terrível, né, gente? Essa sensação de que você está sendo observado. E aí, uma dica, né, que é muito comum aqui no YouTube. Salmo 91. Eu não falo aqui de igreja, eu não falo de religião, eu falo sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e despertar da sua mente. Mas o bispo Bruno Leonardo, ele sempre fala: quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Se você é uma pessoa que tem pensamentos intrusivos, que tem muito ataque no sono, muito pesadelo, reze o Salmo 91. Faça com ele lá dentro das suas possibilidades a oração da meia-noite. Se você é católico e está aqui comigo, tem o Padre Alex Nogueira, que também faz orações muito boas e muito poderosas, novenas. Se proteja como pode. Se você é uma pessoa que, como eu, é adepta da meditação, medite. Faça a sua oração pessoal. Se você é um cristão, uma cristã, faça a sua oração, pegue a sua Bíblia e leia, se proteja. Porque é assim que você se protege desses ataques espirituais. Eu estou indo e vindo dos meus pontos porque eu acho que é importante você ir assimilando como você vai se proteger à medida que eu for falando. E tem também ali as mensagens subliminares. Porque os sonhos, eles podem conter mensagens simbólicas ou avisos sobre esses possíveis ataques, premonições. Então, tenha um caderno ou seu celular. Hoje em dia pouca gente usa caderno, né? Mais o celular. Pega o seu celular e anota os símbolos que você viu no seu sonho. Traz aqui, coloca aqui no comentário que eu vou te ajudar a interpretar isso. Então, pessoal, já que a gente está falando sobre símbolos, aí a gente entra no contexto de como interpretar esses sonhos. Ou começar a fazer isso, né? Porque requer prática e muito estudo sobre simbologias e estudos espirituais. Por isso que eu falo para você ficar aqui comigo no canal e maratonar os vídeos, que isso já vai te ajudar pra caramba. Então, analisar esses símbolos dos sonhos é o primeiro passo. Anotar o que você viu e pesquisar mesmo. Vai pro Google pesquisar. Pro ChatGPT, né? Mas aí você usa o ChatGPT 4 para você ter mais privacidade do seu conteúdo. E observar suas emoções também, né? Durante o sonho. Se é angústia, se é tristeza, se é choro. Porque isso também denota a natureza da experiência que você está tendo. Depois, eu falei também, manter um diário. Porque normalmente os sonhos eles vão em etapas. E quando você pega do primeiro ao último, você consegue ter uma linha do tempo do que você está vivendo. E ali você consegue ter insights, você consegue fazer downloads de informações, você consegue encontrar aqueles fatos, aquelas pessoas na sua vida recorrente. Então essa é a interpretação. E aí agora a gente vai passar para o que a Bíblia diz sobre os sonhos, porque eu estava falando para vocês fazerem o Salmo 91, as suas orações. Então vamos trazer para esse contexto da palavra sagrada da Bíblia, do que ela fala a respeito dos sonhos. Vou pegar até a minha aqui. A Bíblia, ela traz alguns apontamentos sobre os sonhos e eu vou ler aqui para ficar um pouco mais fácil. Os sonhos como mensagens divinas. Em alguns casos, a Bíblia ela relata os sonhos como sendo um meio como Deus se comunica com as pessoas. Por exemplo, José, aqui diz que José teve sonhos proféticos que o guiaram ao longo da vida. No entanto, esses sonhos eram claros, direcionados e geralmente traziam mensagens de esperança e propósito. Agora, existe também uma parte que fala sobre os sonhos como reflexo da nossa mente. Muitas vezes os sonhos eles têm que ser interpretados como reflexo daquilo que a gente vive. Medo, desejo, e a Bíblia ela não nega em nenhum momento essa possibilidade dos sonhos como reflexo das nossas experiências diárias. Mas também há a influência de espíritos negativos, demoníacos e nefastos.
E aí ela fala sobre essa existência das forças espirituais malignas que buscam nos afastar de Deus. Há muitos versículos que falam também sobre esses espíritos malignos realizando ataques em sonhos perturbadores. E, claro, a Bíblia, obviamente, ela fala sobre a influência e o poder da oração, que é o que eu venho trazendo para vocês desde o início desse nosso vídeo, ok? Então, orar por proteção é uma sabedoria milenar para que você tenha uma noite de sono tranquila e tenha uma noite de paz. Avançando um pouco mais o conteúdo, agora eu vou trazer a perspectiva espírita sobre o que é esse ataque espiritual que acontece nos sonhos. A visão espírita baseada em Allan Kardec, oferece uma visão muito clara e particular sobre esses ataques. Ela é bem ligada àquilo que a gente sente como pensamento, os nossos emoções. Eu não vou me prolongar nesse aspecto para não ficar repetitiva, porque eu já disse isso lá no começo. Então, assim, é preciso que você tenha atenção aos seus pensamentos, as coisas que você pensa durante o dia, porque isso dá vazão e espaço para abrir o seu campo áureo, o seu magnetismo, para diminuir a sua vibração e esses espíritos se aproximarem de você, espíritos obsessores no caso, tá bom? As memórias passadas de vidas anteriores também podem influenciar no conteúdo dos seus sonhos. Tem gente que tem contato com a vida anterior, né? Não por meio da regressão especificamente falando, mas porque sonha com o que viveu anteriormente, em outras vidas. E esses espíritos desencarnados também, eles podem se comunicar durante o sono para trazer mensagem, para falar de alguma experiência deles. E só que eles têm uma carga negativa tão grande que nós que estamos encarnados na matéria não suportamos isso. Por isso nós acabamos ficando doente, a gente fica cansado, fica com sensação de esgotamento. E aí esses espíritos, eles muitas vezes precisam de oração. Então aqui eu vou te dizer uma coisa, se você é o tipo de pessoa que acorda às 3 da manhã, cheio de medo, cheio de crença, o que você vai fazer? Faça o que eu faço. Eu pego meu relógio, eu vejo que é 3 horas da manhã, eu rezo. Reza para o seu anjo da guarda, para aquilo que você acredita. Reza pela paz no mundo. Porque tem gente que acorda de madrugada para rezar, para zoar a cabeça do outro. Tem gente que acorda de madrugada para isso, para rezar, para azucrinar a cabeça da outra pessoa. Então, se você é essa pessoa que acorda de madrugada para rezar para a cabeça dos outros, reza para sua cabeça, porque provavelmente é você que precisa de autoconhecimento, é você que precisa parar de querer manipular situações, é você que precisa parar de querer controlar tudo. Então use esse tempo das 3 horas da manhã para algo proveitoso e positivo. Reze pela paz, que o mundo está carecendo de paz, as pessoas estão carecendo de paz. Reze para que as pessoas não sejam tão influenciáveis e influenciadas por pessoas que ficam nas redes sociais mandando fazer acontecer, né? Enganando os outros, seja ele por meio de qualquer coisa, porque tem muita gente que acorda de madrugada, não acorda para fazer o bem, acorda para fazer o mal. Então, os ataques espirituais acontecem à noite porque tem muita gente fazendo mal. Então, seja você a pessoa que vai fazer o bem. E aí, para finalizar, porque esse vídeo vai ficar muito longo, eu quero ressaltar com vocês aqui a seguinte situação. E aí, desse aspecto que eu quero trazer para vocês é a diferença entre sonho e visão, porque é diferente. Os sonhos, eles geralmente são experiências subjetivas, pessoais, influenciadas pelas coisas que vocês pensam, pelas coisas que vocês sentem, pelas emoções vividas, pelas experiências diárias, pelas coisas que você vê. Os símbolos, eles não têm um significado muito literal. É tudo muito confuso e normalmente você não se lembra do que você sonhou. Já um sonho premonitório, uma visão, uma experiência espiritual que você vive durante o sonho, você acorda com essa memória muito clara, muito vívida, muito concreta, muito objetiva. E ela está frequentemente associada a alguma pessoa que você conhece ou alguma sessão que você sente, uma situação, que você sente, uma intuição que você teve.
E elas são mais claras, são mais detalhadas. É como se você estivesse vivendo efetivamente aquela experiência de sonho. E a relação do sonho com a saúde mental, que é importante falar também, porque uma pessoa que tem muito pesadelo, isso vai trazendo um reflexo negativo na saúde mental dela. Distúrbio do sono, pode ter insônia que leva a pessoa a ficar muito cansada, trauma, experiência traumática vivida nos sonhos. Isso tudo vai influenciando na saúde mental da pessoa. E aí, nesse caso, quando entra nesse campo de saúde mental, não é só tratamento holístico e terapêutico. Você precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica, de um grupo de médicos para te ajudar. Nunca ignore a necessidade de frequentar um médico, ok? Estamos nos encaminhando para o final desse vídeo, mas eu quero saber, antes de ir para a cereja do bolo, que é a proteção contra esses ataques que acontecem nos sonhos, se você já deixou o seu like, se você já se inscreveu aqui no canal, se você já entrou no clube de membros para a gente conversar com mais privacidade e profundidade sobre esses temas espirituais, se você já compartilhou esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam de ajuda. Esse é um roteirinho básico, mas que ele ajuda muito o canal a crescer. Então eu não posso deixar de te pedir, porque faz sentido para mim que esse canal cresça e faz sentido para outras pessoas que serão ajudadas. Então deixa o seu like, é de graça, não custa você ajudar esse vídeo a decolar. Se tiver aparecendo aí ripar esse vídeo, você clica para esse vídeo ser mostrado para mais pessoas. Então essa é a minha troca. Eu ofereço o conhecimento e você me ajuda deixando o seu like e a sua inscrição aqui. Vamos então em frente para saber como se proteger desses ataques espirituais. Mas eu só vou seguir se você tiver deixado o seu like, tá bom? Então eu quero ver a mãozinha aí pra cima, porque tem muita gente que assiste esses vídeos que eu publico, mas não se inscreve no canal, não deixa like, aí fica tudo retido, porque o YouTube só entende que o vídeo é bom e positivo quanto mais likes a gente der. Então, se você gasta o seu dedinho dando like em coisas que não são tão legais, aprenda a trazer o lado bom e positivo para sua vida. Curta esse vídeo, é só clicar. Assim, e vamos em frente. Dentro do círculo de proteção que você vai fazer na hora de dormir, ou quando você acordar no meio da noite com um sonho perturbador, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. Mantenha calma, porque o sonho já aconteceu. Então o que te resta fazer? Você pode fazer uma oração, você pode fazer uma meditação. E como que você vai se proteger mais profundamente durante esse período em que você ainda estiver sofrendo esses ataques espirituais? Criando uma luz protetora ao seu redor, né? Se veja dentro de uma pilastra de luz branca, que a luz representa a paz, a calma, uma luz azul ou uma luz violeta que filtra essas energias negativas. Pessoas que têm muito ataque espiritual durante o sono precisam se proteger com uma pilastra de luz violeta, porque a luz violeta ela bloqueia, ela limpa, ela transmuta tudo em luz. Se conecte-se com o seu mentor espiritual, com o seu anjo da guarda, com Deus. Converse com Deus antes de dormir. Peça proteção antes de dormir. E uma coisa que eu faço muito é visualizar. Eu peço a Deus na hora de dormir, peço ao meu espírito que ele vá para bons lugares, lugares de descanso, lugares de paz, de acolhimento, de estudo e de aprendizado. Vá dormir já direcionando o seu espírito para o que ele vai fazer durante a noite de sono. Isso vai te ajudar muito. Entoar mantras, fazer uma oração e a limpeza energética, que é a outra parte que a gente vai falar agora sobre práticas efetivas para você se proteger, além dessas que eu já mencionei agora, que são os banhos de ervas, limpezas de aura, energização dos ambientes, o preparar o seu quarto ou o ambiente que você vai dormir. Se você é uma pessoa que viaja muito e dorme muito em hotel, pousada, Airbnb, você precisa preparar o lugar, são muitas pessoas que passam por ali. Então, prepare esse ambiente, energize esse ambiente, você mesma, você mesmo. Prepare o seu quarto, durante o seu banho antes de dormir, reze,
Mentalize aquela água como sendo uma cachoeira, limpando as suas energias, purificando. E aí você vai repetindo que essa água limpe e purifique todas as energias negativas, que essa água transmute tudo em pura luz. E aí quando você for dormir, você põe a mão no seu coração e reza e peça: Senhor, proteção. Ao meu anjo da guarda eu peço proteção. Nos tratamentos espirituais que eu vou começar a ministrar lá na área de membros do Sagrada Harmonia, eu falo muito sobre o uso da vela para o anjo da guarda. Você pega uma vela número 8 e acende, mas não acenda quando você vai dormir não, porque ela pode cair e provocar um incêndio. Você está trabalhando, igual às vezes eu estou aqui trabalhando, eu deixo a vela acesa em propósito do meu anjo da guarda, em propósito de alguma coisa boa. Não fica acendendo vela para coisa ruim. Acenda para um propósito seu, pessoal, e deixa a vida dos outros em paz. Então, essa é uma dica que eu dou. A outra é estar em comunidade espiritual para apoio e cura, que é o que eu proporciono aqui gratuitamente no canal Alegria e Triunfo, onde a gente estuda, e no canal Sagrada Harmonia, onde a gente medita, onde a gente faz os tratamentos espirituais energéticos também, de forma gratuita. E por que eu levei esses tratamentos espirituais energéticos lá para a área privada? Porque muitas pessoas não entendem, não querem entender e não aceitam. E aí elas vêm com comentários que não são necessários e nem pertinentes ao que estes canais se dedicam. Então lá fica exatamente quem quer receber a cura espiritual ou a ajuda para a autocura, porque eu não curo ninguém. Eu ajudo você a limpar as suas energias para que você possa se curar e se libertar. O trabalho é de autolibertação. Eu te dou o caminho e você vai seguindo a sua jornada com um apoio. Então, aqui essa necessidade e essa importância da comunidade espiritual, porque quando você está em grupo, você consegue ter insights, você consegue ter apoio emocional para as suas necessidades, as trocas que acontecem, seja naqueles grupos, né, que eu abro de vez em quando, para a gente conversar, né, em salas de conversa, cada um com seu tempo de fala, tudo com muito respeito, com muita honra, com muito acalanto. Tem os rituais e as práticas em grupo que nós podemos fazer para trabalhar o nosso coletivo, a mentoria e a orientação para que vocês caminhem bem. E tudo isso eu não cobro por isso. Porém, para fazer parte da área de membros, existe um valor que o YouTube estipula para vocês fazerem parte disso. E a maioria das vezes as pessoas olham e falam: ai, mas eu não vou pagar R$7, R$14, R$39, sei lá quanto que é, para isso. E preferem gastar o dinheiro com coisas que são inúteis e viver uma vida medíocre, vida baseada nos bloqueios, bloqueio energético mesmo, bloqueio mental, porque a pessoa não se aprofunda, não limpa as energias, não se cura. Então, o clube de membros é para isso, é para quem quer se curar, para quem quer se conectar com estudos mais profundos que eu não posso trazer aqui publicamente dessa forma, e para tratamentos espirituais que eu não posso ministrar abertamente aqui no YouTube, porque eles vão derrubar o meu canal, né? Porque existem falas, existem rituais que precisam ser feitos. No tratamento eu não uso essas roupas, eu uso a minha roupa sacerdotal para poder ministrar isso, porque eu também preciso de proteção. Então, escolha o bem, escolha fazer o bem a si mesma, a si mesmo antes de tudo. Conhecimento é ferramenta de poder. Quando você conhece, quando você se autoconhece, você não deixa que ninguém invada a sua energia dessa forma. A energia tem um limite, gente. Você tem que saber impor o limite da sua energia, o limite dessa troca. Olha, eu estou disponível a trocar até tanto. Passando disso aqui, você não vai invadir a minha energia, porque é isso que acontece. Eu estou trocando minha energia com você, você está trocando sua energia comigo, e assim segue o baile, ok? Então, para encerrar, falando sobre essa troca, tem a responsabilidade individual, a autorresponsabilidade que muitas pessoas não querem ter. A maioria das pessoas quer achar um culpado para aquilo que elas estão vivendo. E a comunidade espiritual, como esta daqui, como Sagrada Harmonia,
São espaços onde as diferenças são valiosas. As diferenças trazem aprendizado. Porém, o aprendizado que eu proponho é com respeito, com base na justiça social, com base na valorização das pessoas. Então, escolha estar em grupo, um grupo que te faz bem. Escolha estar em uma comunidade que te faz bem, que te faça se sentir seguro, acolhido, que você seja benquisto. O que é ser uma pessoa benquista? É uma pessoa querida, uma pessoa que é respeitada, que é valorizada. Inscreva-se aqui no canal, ative o sino da notificação para você saber quando vídeos novos forem postados aqui, quando eu entrar ao vivo. Inscreva-se e faça parte do clube de membros, sim, porque eu vou estar te esperando lá para a gente ter conversas mais profundas. Ali eu vou trazer temas das minhas apostilas de estudos, que é diferente do que eu trago aqui. Lá no Sagrada Harmonia também, para você poder participar dos tratamentos espirituais lá no clube de membros. Faça as meditações preparatórias e isso tudo vai trazer proteção para você que vive sonhando, que vive tendo coisas perturbadoras em sua mente, principalmente quando você dorme, coisas que atrapalham a sua qualidade de vida, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que eu tenha respondido as suas dúvidas, os seus anseios, as suas experiências. Traga aqui para os comentários, eu vou tentar te ajudar na medida do possível. E sim, eu leio e respondo todos os comentários que chegam aqui. Sou eu que leio, eu que respondo, tá bom? Eu fico muito feliz pela sua presença até aqui. Fique bem, fique em paz. Namastê e até o próximo vídeo.